Bom dia, amigos. Quero pedir desde já desculpa aí pelos 5 minutinhos de atraso. Tentamos fazer uma conexão, houve aí talvez alguma complicação na nossa conexão, mas estamos aqui ainda já entrando diretamente com vocês. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Se puder, manda um link para os seus amigos. Direciona seus amigos para cá, para o Ministério Chama, para que eles possam participar conosco desta chamada. Amém? Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer por este dia. Colocar diante de ti, Senhor, toda esta obra, colocar diante de ti, Senhor, todo este querer que o Senhor tem com cada um de nós. Ó Pai, derrama o teu querer, derrama nesse instante a tua sabedoria, a tua graça. Fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? É sempre bom estar com vocês. Em particular, hoje nós iremos falar um pouco sobre algumas dúvidas que nos mandaram e, se possível, nós vamos entrar então nesse tema da Igreja da Ásia Menor, que nós continuamos, já temos falado e vamos falar sobre Esmina. Mas antes de tratar sobre isso, o pastor Batelli falou para vocês que a nossa motivação também é trazer para vocês atualidades, né? Dentro do possível, porque hoje nós temos algum tipo de restrição, né? Uma vez que às vezes não temos um data show ou algo do tipo, e nenhuma gravação que muitas vezes é registrada anteriormente, depois editada e depois liberada. Nós fazemos tudo no online, né? Ou como alguns gostam de dizer, na live, né? Muito bem, mas nada que a gente não possa recuperar aqui em termos de estrutura. Muito bem. O que eu quero falar para vocês, a primeira atualidade que saiu esses dias agora. O presidente da Turquia, pastor, por que mencionar Turquia? Quem esteve conosco em Gog e Magog vai se lembrar que seu pastor falou para vocês nomes como China, como Turquia. Falou para vocês de outros tantos nomes, como a Líbia, a Alemanha, mas eu dei um destaque na Turquia. Pastor, qual é a curiosidade de tudo isso? O pastor está dando aula para vocês também sobre igrejas da Ásia Menor. Sim? Ok? Muito bem. E aonde elas ficavam? Aonde fica exatamente essas 7 igrejas no que nós como Turquia? Muito bem. O presidente turco Erdogan, que está lá desde 2014, ele está criando alguns embaraços já. Vocês vão se lembrar que eu falei na aula de Gog e Magog e mencionei, eu falei, olha, hoje a Turquia tem, de certa forma, uma liberdade. No passado, ela perseguia os cristãos, tanto que nós tivemos uma guerra muito conhecida lá pelos anos de 1915, onde muitos armênios fugiram da Turquia por perseguição e outros morreram na mão dos turcos, ok? Muito bem. Agora, nós dissemos que nesses últimos décadas havia tido uma certa uma ação da Europa sobre a Turquia, né? Eles tiveram uma certa liberdade com relação à Turquia, mas a Turquia agora está retrocedendo. Prova disso que esse Erdogan, grava esse nome, Erdogan, presidente da Turquia, está agindo de tal forma que ele mandou prender, por exemplo, um pastor americano cristão e
o que ele alegou que esse pastor estava fazendo espionagem na Turquia. Mas pastor, esse pastor estava fazendo espionagem na Turquia? Não, de maneira alguma. Ele estava apenas divulgando o evangelho. Mas qual a alegação que foi falada? Que ele estaria fazendo espionagem. Isso rendeu 2 anos de prisão para esse homem, ok? E graças a Deus, de uma forma miraculosa, Deus conseguiu que houvesse a liberdade dele, ok? Muito bem. Não só isso, ele acusou esse pastor de tentativa de derrubar o governo dele, de Erdogan, ok? Muito bem. Que mais que está acontecendo? Você deve saber que nós temos o Covid, certo? Ele está alegando agora que os cristãos estão mandando a ação do Covid para a Turquia, ou seja, cristãos estariam entrando na Turquia e levando o Covid para a Turquia. Pastor, mas isso é fato? Não, não é fato. Como é que você pode dizer que entre milhões de pessoas, exatamente os cristãos levaram o Covid para lá? Isso é apenas uma desculpa para uma série de ataques e perseguições a igrejas, ok? Ah, pastor, o que mais? Sabe-se que por causa disso, por exemplo, um indivíduo turco tentou incendiar uma igreja. E quando a polícia o prendeu, ele disse o seguinte: eu estou incendiando a igreja porque os cristãos trouxeram o coronavírus para a Turquia. Mas, pastor, é um raciocínio básico. Só uma pessoa inteligente, mínimo que seja, vai entender que isso não tem conexão. Só que, da mesma forma que você tem pessoas que são simplesmente quadradas, seguem algo no Brasil totalmente de olho fechado, você tem isso de uma maneira ainda muito mais agravada em países islâmicos, ok? Muito bem. Agora, o que acontece? Também esse Erdogan, que é presidente da Turquia, está querendo fazer orações na histórica Hagia Sofia. O que é essa Hagia Sofia? Uma antiga catedral cristã. Ele quer usar para fazer orações. Mas, pastor, isso não é bom? Mas é orações muçulmanas, ok? Ele está tentando converter esse grande centro cristão que há na Turquia para um local onde haverá uma mesquita, ok? Então perceba que aquilo que seu pastor está ensinando vocês aqui não é algo para 100, 200, 300 anos e, na minha concepção, nem para 30 anos, ok? Eu acredito que está muito mais próximo do que nós imaginamos. Muito bem. Olha que interessante. Me fizeram também algumas outras perguntas. Ah, pastor, eu estou gostando das aulas, eu posso divulgar as aulas, eu posso compartilhar as aulas? Claro, compartilhe. Pastor, o meu amigo não tem Face, a minha mãe já é uma senhora de idade, não tem Face, não tem YouTube, porque nós estamos em ambos os canais. Posso transmitir o que o senhor ensina? Claro, claro que pode transmitir. A nossa palavra, acima de ser nossa palavra, nosso ensino, ela é o ensino do Senhor, ok? Da palavra do Senhor. Então divulgue, não há tempo. E vocês vão entender cada vez mais que não há tempo para a gente se tardar em proclamar, em levar a máximo de pessoas essas coisas. Muito bem. Tecnologia 5G. Me mandaram alguns vídeos, também quero falar um pouco sobre isso.
Pastor, eu tenho ouvido falar na tecnologia 5G. Será que vai demorar? Não. Deixa eu te contar uma notícia. Esta semana, agora, está entrando a tecnologia 5G no Brasil. Tá entendendo o que eu estou falando? Nós já havíamos falado alguma coisa lá atrás, nas primeiras aulas, e eu falei que estava muito próximo. No Brasil, ela já está chegando nesta semana de julho, de ano de 2020. Agora, veja só. O que significa, pastor, 5G? Porque o senhor falou da importância do 5G, até nós pretendíamos convidar alguns amigos nossos lá da igreja, alguns irmãos, para falarem mais detalhadamente sobre essa tecnologia, só que temos hoje a dificuldade, dessas mudanças do Covid. Mas eu vou dar uma luz para vocês. Primeiro, da onde vem o 5G? O G do 5G nada mais é do que G de geração, generation, ok? Muito bem. Ou seja, são tecnologias que foram introduzidas. Então, se você está na 5G, você deduz que há uma primeiro G, 2G, 3G e 4G, ok? Tanto é que quando você vai comprar o seu celular, até um tempo atrás se vendia 3G e 4G. Agora, possivelmente, a 4G e 5G. Pastor, mas no que se difere? Muito bem. Eu não sei se vocês sabem, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós tínhamos só o telefone comum. Esse telefone passava então informação e você precisava de toda uma corrente de cabos e acessórios para que houvesse comunicação. Na década entre 80 para 90, dependendo do país, teve então a tecnologia do primeiro G, da primeira geração. O que foi que ela fez, pastor? Ela introduziu o telefone sem fio. Então você que é mais velho aí vai se lembrar daqueles tijolão, aqueles celulares que abriam e tinham uma antena comprida. O que eles faziam de diferente de um telefone comum? Nada mais do que transmitir uma ligação sem um fio, ok? Essa era a tecnologia do primeiro G. Muito bem. Daí veio a tecnologia de 2G. O que a tecnologia de 2G fez, pastor? A tecnologia dos 2G, ela trouxe para nós a possibilidade, de você enviar textos, por exemplo, ok? Então você tinha como não só telefonar, mas mandar algumas mensagens. Pastor, e a tecnologia do 3G? A tecnologia do 3G, por exemplo, te restabeleceu uma conexão de internet que não só dava para mandar mensagens, mas dava para mandar, por exemplo, áudios, dava para usar alguns aplicativos que a gente usa aí, do Play Stores e coisas afins, entendeu? Só que eram aplicativos bem mais leves, entendeu? E a 4G, pastor? A 4G, por exemplo, permitiu nós de usarmos aplicativos que são real time, como eles falam, que são aplicativos de uso imediato, em tempo real, ok? Como, por exemplo, quando você põe o seu Waze, você está tendo a sua localização imediatamente. Isso o 4G te dá. Por exemplo, você quer jogar um joguinho de computador, ele favoreceu que houvesse a possibilidade disso com a tecnologia 4G, ok? Muito bem. Então, mediante essa introdução, você foi entendendo o avanço dessa tecnologia e nós vamos falar então da 5G. Pastor, o que é essa 5G que está chegando aí? Vamos então dar uma luz do que ela é e quais as características dela, qualidades também, mas o porquê que ela vai se tornar perigosa.
O porquê que nós damos esse destaque? E aí eu creio que eu vou tirar talvez muitas dúvidas de muitas pessoas que me escrevem, que me perguntam constantemente sobre esses temas de atualidades, ok? E se você já está aí, se você me mandou essa pergunta, sinta ela respondida através dessa aula. Muito bem. A 5G, por exemplo, ela vai começar com uma velocidade 100 vezes maior do que a 4G. Vai gravando isso, porque isso vai ser importante mais adiante. Mas o projeto deles é que dentro de pouco tempo essa 5G chegue na sua plenitude. Pastor, por que ela ainda não está na plenitude? Porque eles estão começando a instalar as antenas, começando a liberar os satélites em maior quantidade, ok? Até um ponto que eles vão conseguir fazer com que essa 5G seja 600 vezes mais rápidas do que o 4G, que já tem uma certa velocidade. O que significa isso, pastor? Isso significa, por exemplo, que inicialmente você vai poder mandar 1,5 gigabytes por segundo. E futuramente nós alcançaremos 10 gigabytes por segundo. Pastor, mas isso é maravilhoso, porque isso vai trazer um avanço. Eu vou poder baixar vídeos mais rápido, eu vou poder jogar jogos de uma forma mais plena. Muito bem, mas vai gravando isso. Muito bem. Então, de fato, você vai ter jogos de computadores que vão ser mais reais. Você vai poder ter alguns tipos de acessos que hoje você não tem. Mas isso também vai permitir um avanço no que nós chamamos de inteligência artificial. Pastor, inteligência artificial? Sim, nós temos a inteligência humana e nós temos a inteligência artificial feita por dispositivos eletrônicos, feitos por computadores e coisas afins, ok? Por exemplo, imagina que você vai, por exemplo, estar parado com o seu carro no farol e ele deu verde e você caminha. Daí vamos dizer que por algum motivo você resolveu passar no outro farol que está vermelho. O seu carro não vai permitir, porque ele vai ter um dispositivo que vai se conectar àquele farol e vai dizer, olha, não é possível andar mais adiante. Muito bem. E aí, pastor? Você vai poder ter outras tantas tecnologias, por exemplo, hoje há certos mecanismos, certas máquinas que fazem cirurgias delicadas em pessoas. Não sei se você já viu isso. Você tem alguns robôs que, sob o comando da ação de alguns homens, entram em lugares mais específicos do corpo humano, às vezes uma área de um acesso menor e coisas afins. Só que qual é uma dificuldade que eles têm? Eles dizem, olha, nós precisamos de alguém que esteja perto de nós, ou pelo menos a uma distância curta para operar essas máquinas. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas que transmitem os dados, elas na 4G ainda possuem falhas. Você mesmo às vezes está gravando um vídeo e às vezes o vídeo trava, às vezes o vídeo falha, certo? Muito bem. O que vai acontecer? As informações, os dados serão passados numa tal velocidade que mesmo que, por exemplo, o médico esteja lá na Europa e o paciente aqui na América, ou seja, continentes diferentes, eu vou conseguir operar esse paciente com a máquina aqui, lá do meu país, somente mandando comandos da Europa, em tempo real, sem nenhum tipo de, como o pessoal diz aí, de delay. Sabe quando você está assistindo um programa de TV e parece que a voz não está batendo com a imagem?
por causa dos retornos, ou quando você está gravando, por exemplo, um vídeo no seu celular e alguém está ouvindo a sua gravação num outro cômodo e ele diz: olha, você disse aqui uma coisa e depois de segundos foi aparecer para mim lá no outro ambiente. Isso não vai mais acontecer. Vai ser em tempo real, como se você estivesse do lado, como se você estivesse no ambiente. Ô pastor, mas isso vai ser incrível, vai ser maravilhoso, porque vai permitir cirurgias remotas. Essa é a parte boa. Mas vai refletindo aí, ok? Muito bem. Nós, com certeza, vamos ter a seguinte situação. Os dispositivos eletrônicos hoje vão se tornar todos conectados entre si. É claro que se você tiver uma geladeira velha, você não vai esperar que ela faça a conexão, mas se você for numa loja e comprar uma geladeira nova que ofereça esse recurso, a sua geladeira, o seu micro-ondas, o seu fogão e tantos outros, o som da sua casa, o seu computador, a luz da sua casa, tudo será conectado, comandado. Mas pastor, eu já tenho lá na minha casa alguns itens que são comandados eletronicamente, mas hoje você tem uma tecnologia 4G. Eu estou falando de uma tecnologia 5G, que será muito mais veloz. Então nós vamos ter um primeiro impacto, por exemplo, na saúde humana, dos animais e coisas afins, ok? Como assim, pastor? Você não vai ter só a parte boa. Porque entenda que quando eu falo numa tecnologia que você transmite daqui para um outro ambiente, sem fio, sem nada, você está falando do que exatamente? De ondas eletromagnéticas. E que elas trabalham numa certa frequência. Mas entenda que eu e você também trabalhamos numa certa frequência. Consegue entender isso? Por que você se alimenta? Para ter energia no seu corpo, para que seu corpo possa produzir certos movimentos, certas situações, mas todas essas situações estão atreladas ao quê? Por exemplo, a elétrons que existem no seu próprio corpo. Ah, pastor, estou percebendo, sacando a ideia. Então, nós temos um perigo de, dependendo da frequência, dependendo da intensidade, fazer com que haja algum tipo de ação sobre o corpo humano ou mesmo sobre o corpo de um animal. Sim, alguns acreditam que poderá aumentar a incidência de cânceres. Não sei se você já percebeu. Muitas pessoas têm por hábito carregar seu celular no bolso, mesmo na tecnologia 4G. Você já notou que hoje o índice de esterilidade entre homens e mulheres tem aumentado? Isso não é por acaso, nós estamos sobre uma ação e certamente você vai ouvir vídeos lá na internet defendendo o 5G, dizendo que o 5G não tem problema nenhum, que as frequências são diferentes. Claro, você tem um grupo de pessoas que querem que isso venha, que querem introduzir essa tecnologia e que não estão nem aí com certas consequências. É como um remédio. Você não tem como fazer um remédio que só tem a parte boa. Se você pegar, por exemplo, uma bula, tem efeitos adversos, ok? Então, quando você toma um medicamento, dependendo da quantia que você toma, ele pode virar um veneno, só que com uma diferença. Quando você toma um medicamento, você está fazendo uma escolha. Agora imagine que a tecnologia 5G, ela vai colocar torres em vários locais, porque as torres da tecnologia 5G são bem menores do que da 4G. O que acontece hoje, pastor?
Hoje é o seguinte, hoje muitas vezes o governo pega às vezes áreas de fazenda e pagam às vezes um aluguel ou mesmo valores para que se possam ser introduzidos torres de comunicação, torres naquelas determinadas áreas, ok? Muito bem, ou eles desapropriam uma área, ocupam aquela área e instalam uma torre. Mas a área não pode ser qualquer quadradinho, porque as torres geralmente são de grande porte, exigem um determinado espaço. Na tecnologia 5G, as torres serão bem menores. Ou seja, elas vão ficar bem mais próximas de nossas casas, porque em áreas bem menores elas vão poder ser instaladas. Pastor, qual é o porém disso? O porém disso que você vai dizer, vai se tornar mais eficiente, porque se eu tenho mais torres de transmissão, se eu tenho mais satélites lá no espaço que vão transmitir, a transmissão vai melhorar em muito. Só que são mais ondas eletromagnéticas lançadas com determinada frequência em nosso ambiente. Opa, muito bem. E aí, pastor? E aí que nós vamos ter, por exemplo, uma constelação de satélites. Como assim uma constelação de satélites? Pastor, hoje nós já não temos satélites no espaço? Temos. Mas se multiplicará absurdamente o número de satélites no espaço. Há até uma briga entre países, digamos assim, desenvolvidos, como China e Estados Unidos, pelo espaço, pelo direito de instalar satélites em determinados espaços. Pastor, mas do que me interessaria, sendo um país forte, instalar satélite? O controle. Se você tem um satélite, você tem a capacidade, então, de interagir por meio da transmissão, ok? Muito bem. Agora, é óbvio que o inimigo, ele é astuto, ele não vai te dar algo simplesmente dizendo, ó, isso aqui é péssimo. Ele vai lançar uma imagem positiva. Quando ele vai chegar para Adão e Eva, ele não vai dizer assim para Eva, por exemplo, viu, coma desse fruto, olha, mas você vai ser condenada. Não. Ele vai dizer para Eva, olha, será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que vai acontecer isso mesmo? Olha, estou para te dizer que tem algo que é muito bom que vai acontecer. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Ele só não contou o que era o mal. Ele só não contou a parte ruim da questão. Ele só não contou e relembrou Eva que ela seria condenada. E aqui é a mesma coisa. Ele vai mostrar a parte boa. Vai trazer vantagens X, Y, Z. Pastor, mas o senhor não é alguém ligado à tecnologia? Claro que eu sou ligado à tecnologia. Nós estamos nos comunicando por tecnologia, mas entenda, a tecnologia vai vir com um preço. Por quê? Porque o Apocalipse já diz que o ambiente está sendo preparado. Agora, é óbvio que nós vamos ter alguns tipos de vantagem, porque senão ninguém ia querer. Quais os tipos de vantagem? Por exemplo, hoje se sabe que um carro desses mais caros, que tem um pouco mais de tecnologia, eles podem, por exemplo, fazer uma curva sozinho, ok? Mas no futuro, com essa tecnologia de 5G, os carros vão se comunicar entre si. Os carros, como vão ter um comando em real time, como eles dizem, ou seja, que não vai haver perda de acesso, você vai poder permitir que o carro seja inteligente, o carro dirija para você, o carro o carro vai ser ordenado aí, por exemplo, de Sorocaba a Boituva.
O carro simplesmente vai fazer o caminho para você. O caminho que ele entender mais seguro, o caminho que ele entender mais econômico, ok? Ele vai parar no sinal vermelho sem você precisar pedir. Se um carro da frente brecar, automaticamente ele vai brecar, porque esses carros estão interagindo entre eles. Se o carro tiver algum tipo de problema e ele verifique lá que há algum tipo, ele vai mandar um aviso para você, ou até melhor ainda, ele vai mandar um aviso para a mecânica que você frequenta, ou da sua confiança, para que eles preparem os equipamentos para poderem te atender e possivelmente até possam ir até a mecânica sozinho, entendeu? E lá vai haver todo um registro do que seu carro precisa ou não fazer. Por exemplo, você vai poder, né, esses caras que aplicam na bolsa vão poder ter uma ação nesse real time, ou seja, nesse tempo preciso, a ponto de o computador conseguir imediatamente fazer várias ações na bolsa sem a ação do homem. As colheitas, por exemplo, na agricultura, elas vão poder ser vigiadas de drones, ok? Ah, pastor, mas qual é o porém? O porém que você imagina um 5G. Ele vai te avisar das condições climáticas, ele vai te avisar se existe praga vindo a caminho, entendeu? Mas qual é o problema? O problema é que você já está deduzindo que se eu começo a introduzir também muitas máquinas, eu também estou tirando pessoas de sua função. Então hoje certas profissões, certas áreas de trabalho serão em número muito mais reduzido ou até desaparecerão, ok? Dizem que vai ficar algo tão profundo que até mesmo, por exemplo, uma coleira para o seu cachorro inteligente pode existir. Para que essa coleira inteligente, pastor? Porque nessa coleira você vai conseguir, por exemplo, fazer um diagnóstico se seu cachorro está com a saúde instável, se ele tem algum risco de ter alguma reação que não se espera, ok? Vai anotando. Pastor, mas eu estou vendo muito mais vantagens do que desvantagens. Não sei se você assistiu um vídeo que eu até disponibilizei algum tempo atrás, mas o que esse vídeo mostrava? Ele mostrou a imagem de 4 personalidades mundiais. Eu lembro que tinha o Putin, acho que tinha o Trump e mais 2 outras. E ele fazia com que a boca dessas imagens falassem, e você olhando para a imagem falando, você tinha a nítida impressão que era, por exemplo, o próprio Putin falando. Ah, pastor, mas isso vai ser ótimo, porque, veja bem, nós precisamos deixar um recado para alguém. Nós deixamos lá e aquelas transmissões são feitas mundialmente através de nossa imagem, sem nós termos que se preocupar em ficar gravando e coisas afins. Não. Vai acontecer um negócio que eles estão chamando hoje de deepfake. Pastor, o que é o deepfake? Deep de profundo, fake de notícias falsas. Ou seja, a falsidade vai ser levada a um extremo que vai ser possível, por exemplo, pegar a sua imagem e colocar você realizando algum ato, por exemplo, um furto. E vai ficar muito difícil dizer que não foi você. O senhor está querendo dizer me gravar fazendo um furto? Não. É muito pior que isso. Você inocente que está na sua casa pode ter a sua imagem associada a um crime sem jamais ter praticado esse crime. Só que imagine um vídeo disso
diante de um juiz. Como é que ele vai dizer se é verdadeiro ou não, se a qualidade e o avanço da tecnologia chegou a tal ponto daquilo parecer extremamente real? Como é que ele vai mensurar isso? Entende? Então, vai haver muita condenação, vai haver muita gente sofrendo com atos, mas que na realidade não são atos verdadeiros, ok? Muito bem, que mais, pastor? Vai surgir o que eles estão chamando aí de uma Neuralink, neura de neurônio cérebro, ok? Link de linkado, conectado, ok? Muito bem. Eles estão criando máquinas, isso já existe. Não é invenção do seu pastor. Os Estados Unidos já estão lá. Essas máquinas, elas vão fazer uma interface com o cérebro. Pastor, e daí? E daí? E raciocine comigo. A Bíblia nos mostra que aonde vai ser a marca da besta? Na palma da mão direita ou na fronte. Pastor, qual é o problema? Vamos ver. Eles estão criando então nanoreceptores, estão criando nanomáquinas, nanotecnologias que vão fazer interface com o cérebro. E o que eles estão dizendo? Olha, vai acontecer o seguinte. Você pega um paciente, por exemplo, com Alzheimer. Esse paciente, ele tem uma memória lá no cérebro dele. Só que qual é o problema? O Alzheimer não deixa ele conectar com a memória do cérebro. Então, ele não consegue amarrar o cadarço do sapato, não é porque ele não sabe. Está lá no seu registro. É que essa doença o impede de alcançar esse registro. Então essas interfaces que vão ser colocadas no cérebro, elas vão permitir que acessem a memórias e pensamentos das pessoas. Amados, isso já existe. Faculdades americanas já têm esse acesso, mas isso vai ser multiplicado pelo 5G, principalmente quando ele alcançar o mundo todo. No Brasil, como eu falei, está chegando já nesta semana. Pastor, mas espera aí, baita vantagem, pastor. Porque se eu tenho um paciente com Alzheimer e ele começa a agir normalmente, porque esse receptor começa a dar a ele uma capacidade de interagir com áreas do cérebro que ele não interagia antes, isso é ótimo. Essa é a parte boa que te conto. Essa é a parte que o diabo fala assim, olha, você vai ter conhecimento do bem. O problema é que ele não contou o conhecimento do mal. O problema é que ele diz que todo esse conhecimento levaria a você ser igual a Deus. E o problema é que o 5G vai levar ao mesmo caminho, teoricamente. Como assim, pastor? Eles estão dizendo o seguinte, uma vez conectado no cérebro, eles vão conseguir descobrir seus pensamentos, vão conseguir tratar doenças originárias do cérebro. Só que, calcula comigo, você acha que eles não vão interagir, quem sabe para alterar seu pensamento? Quem sabe mexer na química e nas ondas cerebrais para que você, por exemplo, se apaixone, goste de um líder mundial, por exemplo, e você não tenha controle disso? Está entendendo por que a Bíblia diz que quem aceitar a marca da besta não tem volta? Deus simplesmente falou, não, olha, eu vou ser durão. Não! É claro que é uma regra de Deus, mas Deus já sabia que o controle da mente vai ser tão grande que não dá para ter volta, não dá para ter arrependimento. Ali você perdeu o controle da sua vida.
E a tecnologia 5G vai permitir isso. Então, você acha que o arrebatamento da igreja está longe? Muito bem. Vamos adiante. Então, veja, esses equipamentos eles vão interagir com o seu cérebro, como eu falei, através de ondas eletromagnéticas e também eletroquímicas do cérebro, certo? Muito bem. Que mais que esse 5G vai poder operar, pastor? Esse 5G, por exemplo, ele vai permitir avanços na engenharia genética. Por exemplo, ele vai permitir que você faça alterações no DNA de uma pessoa. Pastor, mas já não existe alguma coisa parecida já? Hoje, por exemplo, eles alteram o DNA do trigo. Então esse trigo ele se torna mais resistente a ações de insetos, por exemplo. Só que, não sei se você percebeu, hoje nós temos um número enorme de pessoas que têm resistência ao glúten. Você já percebeu que há uma série de pessoas que se encontram doentes, pessoas que têm dores e dizem, olha, eu não sei, estou com dores no corpo todo, eu estou inchado, eu estou desanimado. E daí, o que acontece? Esse indivíduo vai num médico ortomolecular e o médico diz, vamos fazer um teste. O glúten da sua vida, você vai cortar o trigo da sua vida. Daí você emagrece, daí as suas dores param, daí você vai falar, nossa, um santo remédio. Mas pastor, a Bíblia diz sobre o trigo, a Bíblia mostra o trigo como um bom exemplo. Mas o trigo da Bíblia não é o trigo geneticamente modificado hoje. Hoje você vai comprar aquelas farofas lá de saquinho no supermercado, você vê um T amarelo lá, transgênico. Você vai comprar sua maizena, você vê um T amarelo lá, transgênico. Entende? Só que qual é o problema do 5G? O problema do 5G é que ele vai avançar. Não vai ser mais só numa mudança de uma genética de uma planta ou algo do tipo. Nós estamos falando numa mudança genética de um ser humano. Pastor, como assim? Por exemplo, eles estão iniciando alguns trabalhos e eles estão mudando esse DNA dos porcos e estão tornando esses porcos mais resistentes a uma série de doenças, entre elas uma doença que acomete muito os porcos, que são as doenças pulmonares, né? E o gado de uma maneira geral. Você já deve ter ouvido falar aí da vaca louca e de tantas outras coisas. Por quê? Porque esses tipos de animais, eles têm mais facilidade, né, para ter determinadas doenças. O que eles fazem? Eles alteram o DNA então desse animal, então o porco se torna resistente a essas doenças e então a produção deles de porcos é muito maior. Só que eles estão dizendo o seguinte, por que não fazer isso com o homem? Ah, mas pastor, vai ser bom, porque nós não vamos mais ter câncer, nós não vamos ter mais doença pulmonar, nós não vamos ter... Peraí, vamos com calma. Se você pegar então uma criança e começa a alterar o DNA dela para que ela nasça, por exemplo, com olho azul, para que ela nasça e fique com a estatura de um homem alto, 1,90, ou você fala, não, eu não quero que meu filho seja alto, eu quero que ele tenha 1,70, eu não quero que meu filho tenha olho azul, quero que ele tenha olho castanho. O que você está fazendo? Você está tirando da mão de Deus. Você está tirando do direito de Deus de escolher como as pessoas vão ou serão. Você consegue compreender
que se você tem cabelo castanho ou loiro, foi Deus que escolheu? Você consegue compreender que Deus te formou assim, com certas características? E que a ação desse homem vai estar dizendo que o 5G vai permitir que o homem seja semelhante a Deus, com poderes semelhantes, entre aspas, tá? Que agora igual a Deus ninguém vai ser, mas é o que está sendo divulgado, é o que está sendo preparado, e que nós teoricamente não precisaríamos mais de Deus. Por que não precisaríamos mais de Deus? Porque agora você modificaria o DNA, tornaria uma pessoa muito mais inteligente do que ela poderia ser. Você, através desses receptores cerebrais, pode colocar dicionários, informações, idiomas na mente de uma pessoa. A pessoa nunca estudou inglês, agora ela vai falar inglês. A pessoa nunca gostou de história, agora ela vai dominar a história. Mas o que vai ser colocado lá? De que forma que vai ser colocado isso? É a conversa do inimigo lá no jardim. Olha, coma do fruto. O que é comer do fruto? É experimentar aquilo. Era avançar num campo que você não... Entendendo aonde nós estamos chegando com esse 5G? Só que, peraí, pastor. Então eu posso ter um filho gênio, eu posso fazer com que ele não tenha tendências a determinadas doenças. Então vai, por exemplo, ter a chance de começar a haver separação entre ricos e pobres de uma forma ainda muito maior. Porque um pobre que não tem condição de pagar, ele vai ter lá seu filho. Mas o rico, ele já vai pedir para que o código de DNA do seu filho seja de tal forma que ele seja com uma capacidade muito maior do que o filho do pobre. Entendeu? Agora, você acha que isso é de agora? Não. Hitler, aqueles homens que acompanhavam Hitler, como Mengele e coisas afins, já falavam sobre isso, já tentavam fazer alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, quando você vai estudar a história da Segunda Guerra Mundial, chegou-se ao cúmulo de alguns médicos que estavam na base lá de Hitler injetar tinta nos olhos dos judeus para ver se eles mudavam de cor. Cortar certas partes dos membros das pessoas para ver se havia algum tipo de possibilidade de nascer ou não nascer. Criar-se um membro ali. Injetavam cimento para ver a reação que haveria. Ou seja, mas naquele tempo, foram a morte, a destruição dessas pessoas, os traumas. Hoje, com o 5G, nós estamos chegando na época que a Bíblia diz que quando chegar o tempo semelhante ao tempo de Noé, Jesus está voltando. Agora você vai dizer assim, pastor, semelhante ao tempo de Noé? Peraí, o tempo de Noé é na antiguidade. O que teve de especial? Se o pastor já tratou alguns temas aqui, por exemplo, no tempo de Noé, a sexualidade, a moral estava desenfreada. Então, a imoralidade, na realidade, estava desenfreada. E pessoas se relacionavam com quem queriam, da forma como queriam. Não havia esses limites do que era pai, do que era filho, do que era irmão, do que era anjo, do que não era anjo, do que era ser humano. Pastor, espera aí, anjo? Vai lá no texto que conta a história de Ló e descobre que quando 2 anjos foram aparecer para ele, aqueles 2 anjos vieram numa forma tão visível, tão plena, que os homens que estavam lá conseguiam identificar os anjos e desejaram ter relação
com esses homens espirituais. Agora nós vamos descobrir lá na época de Noé que muitos estudiosos estão aceitando o seguinte pensamento: Deus teve que destruir aquela humanidade porque ela havia sido corrompida por anjos caídos que de alguma forma estabeleceram conexão com os homens da terra. E alguns acreditam, inclusive, até por meio de atos sexuais. Ou seja, é um nível de conexão com movimentos espirituais, com movimentos a ponto de o homem falar: nós não precisamos mais de Deus. Então, olha que interessante. O que está acontecendo hoje? Nós não temos mais anjos vindo aqui e tendo propriamente dito com os homens, né? Pelo menos com a grande maioria, como foi no passado. Mas hoje, como é que esses homens estão mudando a genética de Deus? Através da tecnologia, através da ciência. Então eles dizem que a era 5G vai ser conhecida como a era do controle mundial. Puxa vida, do controle mundial? Pois é. Por quê? Porque, raciocina comigo, eu falei que vai ter uma constelação, um termo que você usa para estrelas. Um conjunto, né, de estrelas, por exemplo. Imagina o número de satélites e o número de controle mundial com a tecnologia 5G. Às vezes na sua casa vizinha, no terreno, vai ter uma torre 5G. Eletromagnética dentro dos seus ambientes. Imagina se não vai aumentar o número de incidências de doenças por causa desses tipos de ação. E principalmente o controle dessas pessoas. Acredita-se, inclusive, né, que, por exemplo, vamos supor, eu acredito que algumas coisas vão acontecer só lá na tribulação. Mas imagina que alguém ficou na tribulação. Não, o indivíduo se percebe que a tribulação chegou, que a igreja subiu e bate aquela luz. Errei, não acreditei, vou subir, agora quero fazer o que o Senhor me disse. Fugir, não, porque o seu carro vai ser inteligente. Basicamente, ao se ouvir a sua voz dizendo que você não está travado e quem sabe até ele vai te levar na mão desses líderes para ser preso, para ser condenado. Por exemplo, é claro que eu não estou dizendo aqui que não vão ter avanços entre aspas. Por exemplo, você vai poder chegar na sua casa e quem sabe ter um controlador de temperatura, um termostato, e esse termostato vai pegar, por exemplo, a umidade do ar e vai dizer o seguinte: olha, tá meio frio, já vou ligar o aquecedor para quando o dono da casa chegar, a casa estiver quente. Olha, está calor, já vou ligar o ar-condicionado para quando o dono chegar, já está com o ambiente mais fresco, mais agradável, entendeu? Agora, não pense que vão ser só lucros. A ação de hackers vai se tornar muito mais intensas. Vocês vão ser vigiados até mesmo em coisas mínimas. Se você vai usar um banheiro, por exemplo, se você vai estar com sua esposa lá no quarto, entendeu? Tudo isso vai poder ser vigiado. Imagina a loucura que se vai chegar em termos de controle. Você vai perder toda a privacidade da sua casa, entendeu? E principalmente aqueles que receberem esses
nanorobôs que forem introduzidos, esses receptores cerebrais, que eles dizem assim, não, mas esse receptor cerebral é para avisar, por exemplo, uma pessoa a respeito de uma doença. Então vai lá, a pessoa está com tendências à depressão. Esse nanoreceptor vai enviar para o médico, por exemplo, que você está com tendência de depressão. Vai, quem sabe, até sugerir certos medicamentos ou até interferir com ondas para que você não chegue nessa situação. Agora, como eu falei, não vai ser só a parte boa, entendeu? Vai ter coisa ruim? Sim, vai ter coisa ruim. Ah, pastor, e aí? Se nós vamos ter um controle de uma maneira geral, se os carros, os ônibus, os aviões vão ser controlados por meio desse sistema, o que nós podemos fazer como medidas de segurança? O que nós podemos atuar como medidas nesse sentido? Primeiro, eu particularmente acredito o seguinte: nós estamos entrando com uma tecnologia 5G no Brasil nesta semana, mas como eu falei, ela ainda não vai ser plena, porque nós não temos ainda torres instaladas em todos os lugares, ok? Nós não vamos ter a velocidade plena, apesar que vai aumentar 100 vezes mais já logo de cara a velocidade de acesso de conexão, ok? Mas vai demorar, creio que não muito tempo, para que essas torres sejam instaladas em todos os cantos, não só do Brasil, mas do mundo. Acredito eu que poucos anos nós já teremos isso, né? Então vai raciocinando aí. Supondo que em 3 anos nós tivéssemos toda essa tecnologia no mundo todo, não só no Brasil inteiro, mas no mundo todo, porque há alguns países que nem têm, nem chegaram. No Brasil está chegando agora, Estados Unidos e outros já têm. E chegar num ponto que essa tecnologia chegue acessível em todos os bairros, em todas as ruas, nós chegamos num tempo que você vai ter o controle de cada centímetro dessa terra. E novamente eu te digo, não é algo para 40, 50 anos. A previsão deles é 3 anos na média para colocar no mundo todo. Você que é inteligente, você que já está fazendo o seu raciocínio aí conosco, você está pensando o seguinte: espera aí, quando essa tecnologia avançar a tal ponto, e haver um controle completo da Terra, esse mundo está apto para a chegada do anticristo. Esse mundo está apto para que o anticristo dê as caras. Pois é. E como nós acreditamos, eu e muitos estudiosos acreditam, se o anticristo vai dar as caras, nós que somos pré-tribulacionistas, nós que acreditamos que a igreja sobe antes, o que eu estou dizendo para vocês? Que o mundo está dando sinal que Jesus vai arrebatar a sua igreja já, muito breve. É claro que não podemos dar data. É claro que não podemos dizer vai ser daqui 1 ano, 2 ou 3. Mas eu não creio que vá demorar muito, por causa dos sinais que Jesus tem falado. E não sei se você percebeu, é um tal de coronavírus hoje, é decreto atrás de decreto dizendo da faixa vermelha. Hoje você só sai com máscara, você não pode fazer nada sem máscara. Isso é o início. Isso é o início, porque eu falei que a igreja ia passar pelos princípios das dores. Esses são os desconfortos iniciais. Agora, muita coisa está chegando aí parecendo que vai ser só coisa boa. Muita coisa está chegando aí parecendo que vai ser
enormes vantagens para nós. Tá cheio de lista aí de pessoas aí com doenças, como Alzheimer e tudo mais, que os parentes estão ansiosos para a tecnologia do 5G sobre esses tipos de promessas, de que vão ver novamente seus pacientes restabelecidos, seus parentes restabelecidos. Agora, se imagina numa pessoa que tem um parente, um pai, um avô com um Alzheimer e que ele sabe que o tempo dessa vida é breve. Às vezes por causa do efeito degenerativo dessa doença. Ele está ansiosíssimo para que sejam instaladas essas tecnologias, sejam instalados esses avanços para que dê algum tipo de qualidade de vida para os seus parentes. Pessoas que gostam de tecnologia estão muitas vezes ansiosas para poder ter seu carro, que ele não precise guiar, só dê uma ordem e o carro vá para cá e para lá. E vai chegar num ponto que vai começar a acontecer o que aconteciam em filmes futuristas, das máquinas poderem fazer as suas próprias decisões. Como assim, pastor? Eu comentei com vocês um exemplo simples. Você chegou lá, tá de repente de madrugada. Você fala, não vou ficar no sinal vermelho porque é perigoso. Seu carro se conecta com o semáforo e diz, está vermelho. Eu não saio daqui enquanto não der verde. Tá entendendo? Tá entendendo que a inteligência artificial vai chegar num ponto que ela não vai nem mais precisar da ordem do ser humano, não vai mais precisar nem mais da conexão do ser humano. Agora, diante dessas possibilidades, inicialmente, o que nós podemos, de repente, fazer? Eu, por exemplo, por enquanto eu tenho uma opção na minha vida. Eu não quero tecnologia 5G dentro de casa. Entendeu? É uma opção. Ah, mas vai ter aí um nanoreceptor que vai ser disponível para colocar no cérebro das pessoas. Se a igreja não tiver subido ainda, eu não quero para a minha vida. Ah, e quanto à saúde, pastor? Quanto à saúde, o que tem sido indicado é, dentro das possibilidades, se mantenham mais longe dessas fontes de radiação. Então, por exemplo, você tem um celular, melhor o 4G do que o 5G. Estou pensando aqui em fontes de radiação. Outra coisa, não põe o celular no bolso. Põe o celular, de repente, sei lá, numa mala, em alguma coisa, para você não ter essa contaminação. Vai dormir à noite, não deixa o celular próximo da cabeceira da cama. Irradiação. E não pense que isso já não está sendo feito com alguma intenção. Entendeu? Muito bem. E aí? E aí que vai chegar num ponto que não vai ter nem muito mais o que fazer. Você imagina, por exemplo, um 5G quando tiver milhões de torres em tudo quanto é lugar. Daí não é nem mais questão de carregar no bolso ou não. Você vai ter um 5G, uma torre de 5G, às vezes vizinho da sua casa. Você pode ficar até feliz dizendo, olha, agora eu vou poder jogar meus jogos em tempo real. Agora eu vou poder fazer minhas coisas em tempo real. Mas você vai ser vigiado. Vão observar tudo o que você faz, tudo o que você diz. E quem tiver ele no cérebro, inclusive pensamentos. Muitas vezes nós pensamos coisas, mas não falamos. Às vezes nos vem aquela reação rápida, mas automaticamente a nossa consciência diz, olha, isso não é legal. Então se alguém às vezes vem com uma agressão para você, às vezes o seu pensamento vai mais rápido e pensa em reagir, mas às vezes você racionalmente diz, não compensa. Racionalmente você diz, olha, não é o caminho correto. E você é julgado pelo que atualmente? Você é julgado
pelos seus atos, não pelos seus pensamentos. A não ser que você os professe. Mas vai chegar num tempo que você imagina um chip na cabeça. Se o indivíduo pensar assim, eu vou fugir do anticristo, eu não vou para cá e vou para lá. Não dá mais. Porque ele está com o chip, eles mandam lá uma conexão no seu chip que muda seu pensamento. Você já está com o chip. Ah, eu não recebi o chip, mas vou fugir. Alguém que está próximo ouviu o seu comentário, um parente, um amigo, um vizinho, vai te denunciar. Porque ele já está debaixo desse controle. Está entendendo por que a Bíblia diz que vai chegar num ponto que nós seremos controlados no todo? Que não vão ter uma escapatória, você vai ter que fugir, como nós falamos na época lá sobre a tribulação, para lugares descampados, para lugares, às vezes cavernas e coisas afins. E se você levar seu celular no bolso, pronto. Já não tem mais escapatória, você não vai poder levar nada. Nada que te conecte a esse mundo. Agora imagine a loucura. Primeiro que dificilmente você vai conseguir fugir. E se fugindo, como é que o sujeito vai sobreviver num local afastado, com dificuldade de encontrar alimento, não tem um GPS, não tem uma direção, não tem nada? Mas eu particularmente acredito que isso vai acontecer nesse grau na tribulação. Mas por que dessa aula de hoje? Por que falar desse 5G e começamos falando da Turquia? Para eu mostrar para vocês que as atualidades estão aí. Para eu mostrar para vocês que se vocês acessarem, por exemplo, jornais ou coisas afins, vocês vão ler que está tudo aí, está tudo pronto para trazer essas coisas para nós. São diversos vídeos falando sobre isso. Então não somos nós que estamos inventando. É claro que tem gente que tem um interesse diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, por exemplo, a BMW vai lançar em 2021 um SUV, sabe aqueles carros SUV, né? Que vai se chamar Next. Ele vai colher os dados de todas as estradas onde ele passar e mandar para uma nuvem. Então você vai estar dirigindo o seu Next lá 2021 da BMW e ele vai conectar esses dados automaticamente. Não é você escolher mandar ou não para uma nuvem. Ele vai mandar. Por quê? Sobre a alegação de melhorias nas estradas. Sobre a alegação de que essas estradas, se tiverem, por exemplo, um buraco, automaticamente vão ser notificadas as autoridades em tempo real para mandar alguém para consertar essa estrada. Só que da mesma forma que ele manda em tempo real uma conexão para dizer que naquela estrada tem um buraco, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você seja vigiado em tempo real. Então o cara que, puxa, comprei uma SUV 2021 BMW, tá se achando legal, mas vai ser vigiado em tempo integral enquanto estiver nesse carro. E depois, isso é só o começo. Que depois, quando o chip, ou o nanochip, ou o neurotransmissor tiver conectado no seu cérebro, aí é você que vai mandar dados em tempos reais. Agora, é óbvio, os transportes públicos vão ser tudo automatizado também, né? Não vai mais precisar de condutor. E um detalhe que eu quero contar para vocês. Eles estão já dizendo e falando de uma tecnologia 6G, 7G, em que teria uma sociedade totalmente controlada, totalmente conectada. E daí o que eles estão dizendo é o seguinte, que na 5G já vai começar a diminuir o número de furtos, de roubos, porque o controle vai ser muito grande.
e que numa 6G e numa 7G nós chegaríamos a uma sociedade perfeita, onde não haveria mais doenças porque você modificou o DNA, não haveria mais divergências de pensamento porque todos terão um só pensamento. Uma sociedade onde ninguém vai querer mal ou bem de alguém porque todos serão um. O que você acha que é isso? É bom? Deus não fez você para ser robô. Deus não nos fez para se tornar máquinas. As máquinas são criações dos homens, não de Deus. Deus criou homens que carregavam a imagem e semelhança dele. Em outras palavras, quando eu tirar esse homem da imagem e semelhança de Deus e colocá-lo na visão de que ele é quase um Deus, de fato ele não vai ser quase um Deus. Ele vai ser um robô. Ele vai ter estrutura humana, mas seus pensamentos sem controle, suas ações sem controles, vai e volta quando determinarem que ele vai fazer ou voltar. Mas eu espero que nós, como igreja, não estejamos mais aqui. Mas te aviso que se você estiver, se nós estivermos por alguma situação, você já sabe agora a verdade. Amém? Não sei se houve perguntas hoje. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós queremos agradecer de coração aqueles que persistem em nos acompanhar, aqueles que estão conosco, aqueles que dedicam um tempo. Tenho certeza que você está saindo na frente de muitos, em termos de conhecimento, de atualidades, mas também em termos de conhecimento bíblico. Porque eu estou aqui? Não. Porque o Senhor tem nessa causa uma causa dele. Amém? Vamos orar e colocar as nossas vidas na mão de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este dia. Te agradecer por essas pessoas que estão aí assistindo e assistiram essas aulas, ó Pai. Que o teu Espírito fale com elas. Que teu Espírito dê discernimento, que teu Espírito dê clareza a esses corações, ó Pai. Que não haja confusão, Senhor, com relação a tudo isso que foi passado, mas ao contrário, fique muito nítido que o tempo está se encerrando, ó Pai. Fala conosco durante a semana, toca cada coração, ministra o teu querer. E é o que nós te pedimos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém? Amados, as informações são sempre as mesmas das semanas. Terça-feira, cultos online, 8 da noite. Quinta-feira, discipulado, 7 da noite, com a Paula e a minha presença também. Sábados, Ministério Chama, também. Nos domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. Nos domingos à noite, culto. Hoje estaremos ministrando a ceia. Excepcionalmente, hoje eu estarei fazendo o culto da noite, a ceia da noite, pregando também à noite. Se possível, esteja conosco no online. Eu sei que a igreja não está sendo permitido estar lá, mas no online. Ouça a palavra de Deus, se permita ser transformado pela palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua semana. Te dê uma semana aí de grandes vitórias na presença dele e de grande intimidade também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Tchau.